o que define a Rússia de hoje? Essa é uma pergunta gigante, né? Bom, um texto que a gente vai explorar agora nos leva numa jornada para tentar entender um pouco do coração complexo dessa nação. É uma viagem que mostra um país dividido entre um sonho de império e uma realidade que, muitas vezes, é bem brutal. Vamos nessa? Para começar, a nossa fonte já nos joga no meio de uma viagem, assim, monumental. Imagina só, 20 mil quilômetros cruzando a Sibéria. A paisagem é descrita como um deserto gelado, sabe? Onde os rios viram blocos de gelo gigantes. A escala é uma coisa quase impossível de conceber, e isso já cria um clima de imensidão, de isolamento, de mistério. É nesse cenário que a busca pela alma russa começa. Então tá aí nosso ponto de partida. Mas como a gente vai ver, o caminho é muito mais do que geográfico. É, na verdade, uma exploração da mente russa, das suas feridas e também das suas ambições mais profundas. Chegando em Irkutsk, o narrador se depara com a cena que é de uma ironia, assim, impressionante. Um templo antigo, um lugar de fé, que o regime soviético tinha transformado em museu do ateísmo, e é justamente ali, nesse espaço onde a fé foi oficialmente apagada, que ele assiste a um espetáculo ultranacionalista. Que tipo de mensagem pode sair de um lugar tão cheio de contradições? Para entender o que está acontecendo naquele palco, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que foi destruído fora dele. Essa é a primeira camada que a gente vai investigar, o trauma, tanto histórico quanto cultural da era soviética. E para a gente ter uma ideia da escala dessa destruição, o texto nos dá um número. E olha, é um número que custa a acreditar. Entre 1917 e 1990, a estimativa é que de 20 a 30 milhões de ícones religiosos foram destruídos na Rússia. É isso mesmo, milhões. Foi uma tentativa sistemática de apagar a memória espiritual de uma nação inteira. E a destruição não parou nos ícones, não. Os próprios lugares sagrados foram profanados. Como o texto descreve, igrejas viraram estábulos, armazéns, depósitos de combustível, até oficinas de moto. Pensa só no que isso significa. O sagrado virando uma coisa banal, do dia a dia. É uma violência cultural numa escala que a gente mal consegue imaginar. E aqui a gente vê as palavras da própria fonte. Isso não é uma interpretação, é o relato direto de uma nação que viu os centros da sua vida, da sua comunidade e da sua espiritualidade serem esvaziados de todo o significado. Esse é o pano de fundo para o nacionalismo fervoroso que a gente vai ver agora. Ok, então com esse cenário de destruição em mente, vamos voltar para o palco. Depois de entender o que foi perdido, vamos analisar a reação ideológica que o narrador presencia. É aqui, nesse teatro do Império, que uma nova narrativa para a Rússia está sendo construída. A peça já começa com uma bomba. A primeira declaração do ideólogo no palco é essa aí, reescrevendo um evento central da história russa, não como uma revolução de dentro, mas como um ataque que veio de fora. A culpa, nessa visão, é de todo mundo, menos dos russos. E a retórica só vai ficando mais e mais extrema. O texto mostra o ideólogo se apropriando do maior trauma do século XX para criar uma narrativa de que a Rússia foi a única vítima. Nessa lógica, a dor russa não é só uma dor, ela seria o verdadeiro holocausto. A consequência dessa narrativa de vitimização é clara. A Rússia não deve desculpas a ninguém. Muito pelo contrário, é o mundo quem deve um pedido de perdão. O mundo, segundo essa visão, tem uma dívida com a nação russa por todo o sofrimento dela. E como ele tenta provar essa decadência toda? Com estatísticas. Ele aponta que a expectativa de vida na Rússia é de 68 anos, enquanto na pequena Lituânia é de 72. Para ele, isso é a prova da humilhação nacional, como se o pequeno lituano vivesse mais que o grande russo. A peça termina com esse chamado grandioso. É um grito de guerra por unidade, por expansão, por pureza espiritual. Uma visão de império que nasce das cinzas da humilhação. Mas o que acontece quando as luzes do teatro se apagam e a vida real continua? Agora a gente faz um corte brusco. Saímos do calor da retórica do palco para mergulhar no frio, literal, da Sibéria. É aqui que a realidade do gelo mostra um contraste brutal com aquele sonho de império. O texto, então, nos apresenta a Tânia, uma menina de 10 anos que está pulando poças. Ela vira nossa guia para a vida real, bem longe daquele drama ideológico. E através dos olhos dela, a gente vê uma Rússia completamente diferente. Para entender o mundo da Tânia, a gente precisa conhecer uma palavra, permafrost.
É basicamente o solo que fica congelado o ano inteiro e que define absolutamente tudo nessa região, da construção das casas até a própria paisagem. O bairro da Tânia, Zalosnaia, é um lugar moldado pelo gelo e pela pobreza. As ruas são lama pura, as casas de madeira não têm fundação porque o permafrost não deixa. Quando chega o verão e a camada de cima do solo derrete, tudo afunda. Não tem nada daquela grandeza do império aqui. E essa citação, nossa, ela captura o espírito do lugar de um jeito brilhante. Quando o narrador pergunta a uma senhora idosa como ela consegue viver ali, a resposta não é sobre esperança nem sobre desespero. É uma declaração de pura existência, cheia de orgulho e teimosia. Respiramos, a gente sobrevive. Mas por que essa realidade é tão dura? Para a gente entender a paisagem de hoje, a gente precisa cavar e desenterrar a história que está congelada debaixo do permafrost. A camada final da nossa análise é o legado de Stalin. O autor nos lembra de uma coisa crucial. Essa região da Sibéria não é só um deserto de gelo, mas também um lugar marcado pela história dos gulags. A pobreza e o isolamento de hoje estão diretamente ligados ao passado de trabalho forçado e sofrimento extremo que construiu muito do que existe por lá. Um exemplo bem concreto disso é a estrada entre Yakutsk e Magadan. O texto conta que Stalin mandou construir essa estrada, que deveria ser feita por prisioneiros, no meio do inverno siberiano e do verão pantanoso. Um projeto de uma crueldade, assim, monumental. E qual foi o resultado desse projeto? Essa linha do texto é simplesmente assombrosa. As estradas nunca foram terminadas, e os trabalhadores, os prisioneiros, simplesmente desapareceram na imensidão. É um fim poético e terrivelmente sombrio para uma história de brutalidade. E assim a gente chega ao fim com uma pergunta, não com uma resposta. A fonte nos apresenta duas Rússias, a do teatro, com seus sonhos de um império glorioso e redimido, e a do gelo, com sua realidade de sobrevivência e memórias de sofrimento. Onde é que entre esses dois extremos a verdadeira Rússia pode ser encontrada? A questão fica no ar.